Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 19, destacando a última parte do versículo 16, que diz: O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como está a sua fé? Como está a nossa fé? Será que ela está aparecendo para as pessoas? Será que as pessoas enxergam que nós cremos no Deus verdadeiro? Será que as pessoas que estão ao nosso redor sabem que nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, como acabamos de fazê-lo? Hoje, ao estudarmos, ao refletirmos no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 19, queremos também refletir sobre como está a nossa fé. Esse texto de Ruth, ele é um texto muito conhecido, toda a história de Ruth. Ela é a personagem principal deste livro. Mas hoje eu quero apontar para as pessoas que impactaram a vida de Ruth, para que ela pudesse se tornar este exemplo de fé que fez uma confissão de fé maravilhosa e que a maioria dos cristãos conhece essa confissão de cor, conforme eu li no final do versículo 16. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Vamos relembrar um pouquinho do que nós lemos no texto de Ruth, o capítulo 1, onde nos fala sobre Elimeleque, a sua esposa Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, que saíram da terra de Belém e foram morar em Moabe. E lá em Moabe começou uma grande escassez. Em Jerusalém, em Judá em Belém estava a escassez, e então eles foram para Moabe. Eles passaram por dificuldades durante um período de fome e então mudaram-se para Moabe para proteger a família. Então vejam, Elimeleque, ele toma esta decisão, e é muito importante nós olharmos que nós também podemos tomar decisões em nossas vidas. Nós não precisamos, quando passamos por dificuldades, ficar vivendo as dificuldades se há opções de sairmos delas. É o caso da família de Elimeleque, que foram para Moabe, fugindo da fome, fugindo da miséria que havia na região deles. Aconteceu também que, infelizmente, Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva. Seus filhos casaram com mulheres daquela região, e também aconteceu de que os filhos dela morreram, e então Noemi ficou sozinha, desamparada, longe da sua família, apenas convivendo com as suas noras, que haviam casado com seus filhos, já não estavam mais com ela, e elas poderiam simplesmente voltar para suas famílias. Noemi ficou sabendo que na região de Belém havia novamente fartura, tinha tido grandes colheitas, boas colheitas, e ela decidiu voltar para a sua terra. Orfa e Ruth decidiram voltar junto, e Noemi ainda faz um apelo para elas. Ela fala para as suas duas noras: fiquem com a sua família, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Orfa volta para casa, mas Ruth, fica ali decidida a acompanhar a sua sogra. Mesmo não tendo esperança, não tendo a possibilidade,
de ter outro marido vindo de Noemi. E aqui vem uma das coisas mais importantes que queremos refletir no dia de hoje. Por que Ruth tomou essa decisão? Por que Ruth pôde com tanta firmeza dizer: eu vou seguir a senhora. Aonde a senhora for, eu vou ir junto. Aonde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu também morrerei. O que será que motivou Ruth a falar isso? Provavelmente foi o exemplo de fé que ela recebeu de Noemi, que recebeu do seu marido, que recebeu do seu sogro. Como é importante nós olharmos e vermos como a fé em Jesus impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a fé em Jesus, o nosso Salvador, nos mostra que nós temos perdão. Nos mostra que, apesar de nós sermos pecadores, fazermos coisas ruins, magoarmos uma ou outra pessoa, ou muitas pessoas, mesmo assim, Jesus está de braços abertos a nos convidar: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados dos seus pecados, das suas pesadas cargas, e eu vou aliviar vocês. De maneira nenhuma Jesus fecha as portas do perdão para nós, muito pelo contrário. Quando Cristo morreu na cruz, Ele perdoou os pecados de toda a humanidade. E quando Ele ressuscitou, Ele deu uma missão para aqueles que creem nele como Salvador, de proclamarem esta mensagem, de anunciarem sobre o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus que Noemi testemunhou para Ruth, a ponto de Ruth dizer: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu não quero outro. Eu não posso me contentar com outro Deus. Eu não quero a minha família e abandonar a oportunidade de viver contigo, dando um testemunho do Salvador Jesus. E aqui novamente eu faço a pergunta: como está a nossa fé? Será que as pessoas que convivem conosco sabem que nós confiamos em Jesus? Será que nós estamos impactando as pessoas que convivem conosco a dizer: o seu Deus será o meu Deus? Eu não quero outro Deus na minha vida. Eu quero viver apegado a Jesus como Salvador. Olhamos a leitura do Evangelho de hoje, onde nos fala da cura dos 10 leprosos, outro texto muito conhecido da Bíblia, e nos relata que apenas um deles voltou para agradecer a Jesus, e este ainda era samaritano. E os samaritanos e os judeus tinham uma pequena birra, uma pequena rixa entre eles. E aí aquele samaritano voltou para agradecer Jesus pela cura, enquanto os outros 9 seguiram para se mostrar ali para as autoridades, também testemunhando o que aconteceu com eles. Não nos é relatado na palavra de Deus, mas o grande relato fica por conta daquele que voltou e agradeceu a Jesus. E aí então nós também devemos refletir: será que nós estamos testemunhando uma fé agradecida a Deus, que nos perdoou, que nos garante que nós temos a certeza da vida eterna, que quando nós formos chamados desta vida, deste vale de lágrimas, nós vamos estar ao lado de Deus no paraíso celeste, num lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há lágrimas, não há pecado? A palavra de Deus nos anuncia isso. E nós somos chamados
a testemunhar isso, a impactar vidas ao nosso redor. Como Elimeleque e Noemi impactaram a vida de Ruth, a ponto dela seguir a sua sogra onde quer que ela fosse, porque ela experimentou na sua vida o convívio com alguém que confiava no Deus verdadeiro. Isto é maravilhoso, isto é extremamente confortador para nós, e devemos seguir este exemplo, tanto o exemplo de Noemi, como o exemplo de Ruth. O exemplo de Noemi de testemunharmos a fé, de sermos fiéis a Jesus, de sermos fiéis ao que Deus colocou em nosso coração, a fé em Cristo. E seguirmos o exemplo de Ruth, de agradecermos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que também testemunham esta fé para nós, que fazem com que nós possamos ficar firmes em Cristo Jesus. Talvez nós conheçamos alguém que precise ouvir estas palavras. Talvez nós conheçamos alguém que está passando por dificuldades, está clamando por perdão, por consolo, está precisando da ação do Espírito Santo na sua vida, está procurando uma maneira de viver consolada, mas não conhece o Deus verdadeiro. E nós que conhecemos, o que podemos fazer? Devemos compartilhar, devemos testemunhar a nossa fé, devemos, com este vídeo, enviar também para aqueles que precisam ouvir esta mensagem, que estão ansiando pela ação de Deus em sua vida, que precisam do consolo, do conforto que só Jesus pode dar, assim como Ele, através da ação de Noemi na sua vida, consolou o coração de Ruth. Pois abandonar toda a família, abandonar todo o seu local de criação e até abandonar os seus deuses, a sua fé familiar, requer um impacto muito grande. E Noemi foi alcançada pela ação de Deus, Ruth foi alcançada pela ação de Deus através de Noemi, através de Elimeleque, através do seu marido. Por isso, novamente eu pergunto, como está a nossa fé? Como está a sua fé? As pessoas que convivem contigo conhecem o amor de Deus? Elas sabem onde podem encontrar Jesus? Somos um caminho aberto para estas pessoas ouvirem falar do Salvador ou não? Queridos de Cristo Jesus que estão acompanhando esta gravação deste culto e desta mensagem, como é bom podermos testemunhar o amor de Jesus. Como é bom podermos falar daquele que nos perdoou. Como é bom podermos dar um testemunho de fé como Ruth deu. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E vivermos esta confissão. Nos apegarmos a Cristo 100% de nossa vida. Vivendo em todos os nossos momentos como filhos de Deus. Que às vezes vão cometer erros, vão cometer pecados, mas que não se alegrarão com o seu pecado. Muito pelo contrário, que irão querer confessá-los a Deus. Irão querer abrir os seus corações como nós já fizemos no dia de hoje e confessar os nossos pecados, pedindo perdão. A história de Ruth é maravilhosa. Grandes bênçãos foram derramadas sobre a sua vida. Depois que ela voltou, que ela foi para Belém, junto com a sua sogra Noemi. Mas a bênção maior ela já tinha recebido, pois ela cria no Deus verdadeiro. Ela confiava naquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de nenhuma maneira será jogado fora. Como é maravilhoso crermos e confiarmos em Jesus.
como é maravilhoso sabermos que Ele morreu na cruz para nos perdoar. E é maravilhoso também podermos compartilhar esta mensagem. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano é: firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. E a história de Ruth vem nos mostrar como é importante este compartilhar. Que na hora que ela teve que decidir entre ficar com os seus deuses, praticando a idolatria, ou seguir com Noemi para servir o Deus verdadeiro, ela não titubeou e ela seguiu firme em Jesus. Ela seguiu firme na confiança em Cristo como Messias prometido. E dela então veio também o parente de Davi. E então nós vemos como é maravilhoso o caminho de Deus em nossa vida. E assim, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos, aonde nós estivermos, compartilhar a nossa fé em Cristo. E as pessoas que estiverem ao nosso redor e disserem: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, que nós possamos unir nossas vozes a essa confissão de fé e clamarmos também: Cristo Jesus é o nosso Salvador. Que Deus esteja a vos fortalecer e vos abençoar, para que a palavra do Senhor sempre esteja a operar a maravilha do perdão, da vida e da salvação em vossos corações. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador.